O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converteis e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Por que tenho medo? Por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti. O medo é algo que o inimigo planta em nós. O medo não é de Deus. Eu começo dizendo isso para formar a tua consciência. O medo não quer dizer, alguns entendem o medo como um estado de alerta. Isso é compreensível. Uma forma de eu e você estarmos alerta diante do perigo, perfeito. Até um instinto natural de sobrevivência. Mas não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo que paralisa, do medo que me faz refém, o medo como um ato de desespero, o medo de se abrir ao novo. Eu repito, é deste medo patológico, é desse medo que nós vamos e não sabemos lidar e nos escondemos e acabando fruto do medo numa angústia terrível. O medo causa angústia, o medo causa solidão, o medo causa desespero. Não por acaso, na Bíblia, e quando eu celebrar esta missa de terça-feira, ou queiro que outros padres, nós vamos falar sobre vários textos que falam do medo.
E Jesus é muito frequentemente na Bíblia, diga, não tenhais medo. E não é para qualquer pessoa, para os apóstolos. E eu vou começar dizendo um texto clássico, e existem muitos outros, o suficiente para as 9 terças-feiras, quando a tempestade quase naufragou a barca dos apóstolos. Pensavam que era um fantasma, e paralisados começaram a gritar. O que foi que Jesus disse? Sou eu. Não tenhais medo. Se o medo não é de Deus, então eu te pergunto, qual o medo que a gente carrega? Eu diria que é um medo mais infantil, que na verdade é um treinamento do inimigo, do janho, do maligno. Medo do escuro já é um ato de insegurança. Se você pega uma criança medrosa, ela aprendeu a ser medrosa com os pais. Ah não, padre, não me venha com história. Criança não nasce medrosa. Ela é medrosa porque os pais a fizeram medrosa. É um exercício do medo, do desafio, de arriscar. Medo, e eu queria muito que nessas 9 terças-feiras, nós vencêssemos os nossos medos. E a pergunta começa muito clara: quais são os teus medos? Gente, medos reais, medo de uma doença incurável. Mas ela pode vir, mas isso não pode me causar medo, porque senão não vive. O medo mesmo é vencer esse medo e dizer: Senhor, se ela vier eu não desejo, mas se vier, eu enfrentarei contigo. Medo da solidão, medo de não ser amado, medo de rejeição, medo, e aqui você vai descobrindo quais são esses medos. Medo da velhice, medo de se tornar dependente de outra por não ter condições de se cuidar, medo da insegurança financeira nos dias atuais, de ser mandado embora a qualquer momento, de perder as suas provisões. Dou uma segunda dica: o medo produz idolatria. Repito, e estou falando teologicamente, espiritualmente. Um medo não trabalhado nos leva à idolatria. A idolatria do corpo, a idolatria do dinheiro no banco, a idolatria das seguranças materiais. Por quê? Eu tenho tanto medo de ficar pobre, eu tenho tanto medo de passar uma miséria, que eu me agarro com tudo nas seguranças materiais. Percebeu onde cria idolatria? A idolatria do corpo, medo de doença. A idolatria do ego. A pessoa fica tão carente de aplausos, tão carente de aceitação, tanto medo de não ser amado, amada, que ela vive necessitada de aprovação. É triste. Eu disse, é angustiante, é desesperador. Vou repetir porque são conceitos importantíssimos para você entender por que eu propus esse tema. Tinha tanta coisa, padre, por que você não pediu para o desemprego? Por que você não pediu tanta coisa? Não, medo. O medo gera uma angústia.
Porque só existe o medo numa distância de Deus. Opa, já começa a aparecer pistas. O distanciamento de Deus, o distanciamento do Criador, o distanciamento, o enfraquecimento de uma espiritualidade, o enfraquecimento da fé gera o medo. E isso leva à angústia, consequentemente o desespero, consequentemente a aflição, aquele estado contínuo de aflição, que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe dar nomes, aquele comichão que aqui você não sabe, é uma adrenalina focalizada aqui, porque a adrenalina ela é boa num momento, mas quando você sente ela aqui, que você não fala, eu não sei o que eu estou sentindo, mas parece que o meu coração vai sair pela boca, eu não sei explicar, Padre, mas é aquilo, não tem paz, não tem sossego, minha alma não tem sossego, minha cabeça não tem sossego. Hoje, que vontade de poder entrar pelo microfone e poder estar do outro lado da Rosana, no programa Experiência de Deus. Que pessoa sofrida. Quem perdeu, assista pelo YouTube às 5 ou à noite às 10 horas. Que desespero de uma mulher com 26 anos, agredida pelo marido, apanhou, falou de sair sangue, tem relações sexuais com o marido, chorando e com nojo, com 2 filhos para criar, semana passada hospitalizada porque tomou veneno, só pensa em suicídio, não quer acordar, reza para o irmão que já morreu para vir buscá-la. Que medo, que desespero, que angústia, que sofrimento, que vontade de eu poder estar lá. Foi quando eu disse e repito, isso graças aos associados. Quando a gente fala caridade, do corte, rapidamente você quer ver lá, você doa grande, e aí começa a aparecer 21.000 doações, 76 da misericórdia, não sei quantas fraldas, não sei quantos litros de leite que a gente estampou lá. Mas caridade é o que me faz poder dizer, filha, descobri que ela é do Paraná, não vou dizer a cidade, eu me comprometo como obra evangelizar, que podemos te ligar, tudo é caro, teremos uma profissional que vai te ajudar, nós vamos nos preocupar em salvar a tua vida, espiritualmente, afetivamente e, se preciso, economicamente. Eu diria que você, associado, é parte dessa vida salva, é a caridade acontecendo. E você vai dizer por quê? Porque olha o que disse nosso Senhor no Evangelho hoje. Ele pega uma criança e diz, vocês querem ser grandes, seja como essa criança. E ele fala dos pequeninos. Aqui pequenino é uma criança que está aprendendo. Uma criança você tem que ensinar. Aqui os pequeninos são aqueles que ainda não chegaram à maturidade da fé, pedindo para que nós, que já fomos resgatados, já tivemos uma experiência de Deus, eu não falo isso para que nos sintamos mais importantes, mas que nós, que já fizemos essa experiência, fomos tocados por Jesus, tenhamos a coragem de ir atrás daquele que ainda é pequenino na fé, e precisa ter condições para ser resgatado no rebanho. Esse pequenino é singular aos olhos de Deus, é um desafio para as nossas comunidades. Deus não quer quantidade, Deus se preocupa com todos e cada um singularmente. A ovelha perdida, a ovelha machucada, a ovelha amedrontada, a ovelha desesperada. É isso que Deus espera de nós. Então hoje, quando nós estamos começando,
Claro que a gente reza por aquela Rosana que me causou grande compaixão, mas rezamos por nós nos nossos medos. E você tenha coragem. Se você soubesse como alguém é maduro, como é libertador, você ter coragem de admitir os seus medos. Admitir. No final da conversa, a mulher chorava e dizia: porque Deus não me ama, padre. Eu diria que um dos grandes medos que nós temos é de não sermos amados, de vivermos sozinhos, o medo da solidão, o medo de não casar, o medo... Eu não estou brincando isso, eu não estou falando de uma forma pejorativa. O medo de não se encontrar afetivamente, e o tempo passar. Hoje, nós encontramos um presbítero mártir, por isso usamos o vermelho, São Maximiliano Kolbe, presbítero. Ele não teve medo de uma família muito pobre da Polônia. São Maximiliano, com 13 anos, foi para o seminário, foi estudar em Roma, e tinha uma devoção a Nossa Senhora imensa. Por isso, parabéns a todos da milícia da Imaculada, que ele divulgou no mundo inteiro a Imaculada Conceição, criou um movimento da milícia da Imaculada. Quem está em casa está vendo as imagens, dá para abrir aqui também, por favor. Um padre, que inclusive gostei muito, e por isso que eu acredito num canal católico. Não faz muito tempo que o nosso diretor José soltou a vida de São Maximiliano no Cine Luz, muito bonito por sinal. Talvez ele vá pensar de soltar esse final de semana. Mas São Maximiliano, que com a vontade de evangelizar, foi para o Japão. Que coisa! Fez um trabalho no Japão impressionante, até que um superior dele disse: volte para a Polônia. E ele voltou para cuidar de um convento. Obediência. Obedeceu. Foi quando estourou a guerra, Segunda Guerra Mundial. São Maximiliano não teve medo, e por ser cristão, por ser polonês, acabou sendo preso. Foi para Varsóvia. Inclusive, não tenho receio de dizer, eu estive lá. Fui fazer os caminhos, tanto que eu proponho para o ano que vem, em agosto, uma peregrinação, que no momento de descanso meu, fui fazer o caminho, que eu queria muito conhecer o Santuário de Jesus Misericordioso. E para mim foi uma experiência maravilhosa, confesso para vocês. Em Varsóvia, ele foi levado para Auschwitz, campo de concentração. E eu estava lá, realmente não é uma visita agradável não. Essas fotos que vocês estão vendo são minhas, do meu celular. Em Auschwitz. E graças a Deus eu guardei. Pare aí, diretor. Eu estava andando com um grupo que não queria nem saber de religião, porque esse é o problema de eu ir sozinho, né? Você entra em outros grupos para ficar mais barato. E não tem direção espiritual. Você vai como turista. E eu parei nessa cela 18 e vi um Círio Pascal, essa que você está vendo. E o grupo foi para frente, eu quase perdi, quase perdi o ônibus, porque eu queria saber o que era aquela cela, eu não tinha lido antes. Porque às vezes eu viajo sem pacote de internet, então não dá para procurar no Google. Vocês sabem o que é, tem que esperar chegar no hotel. E eu fiquei, me explica o que é essa cela.
essa cela, exatamente São Maximiliano Kolbe. Por que ele foi? Ele ficou preso. Ele não teve medo. Quando um prisioneiro fugiu e disseram, em retaliação 10 serão mortos. E um pai de família grita: cadê meus filhos? Eu nunca mais os verei. Olha aqui que é um homem resolvido. Eu diria que a morte não é o fim. Deixe ele, eu sou padre católico. E ele foi colocado numa cela, que é horrível, que não é essa. Uma outra onde não podia nem se encurvar, não tinha oxigênio, era abafado, escuro, úmido, por 10 dias. Os 9 morreram, quando foram ele estava vivo. E aí o levaram para o hospital, para uma injeção letal. E foi morto. Um homem que resolveu os seus medos. Um homem que resolveu todos os seus medos. Então por que nós vivemos amedrontados? Se nós temos medo, Deus resolve os nossos medos. Por que nós vamos viver reféns dos nossos medos, se Deus é o Deus do impossível? Ficar rastejando, enfrenta-os. Eu queria que nessa novena fosse curativa, libertadora. Mas para isso a gente tem que se enfrentar. O maior combate está aqui. O medo não está fora. Claro, se alguém vive assistindo filme de terror, vai ficar com medo mesmo. Se deixa os filhos, não tem controle, vão ficar toda uma rapaziada medrosa. Mas não é desse medo que eu estou falando. Tenha medo de defunto, não. Não tenha medo de assombração, não. Defunto não faz nada para a gente. Deixe-o descansar em paz. Pare de ter medo dessas coisas. Tenha medo do monstro que tem dentro de você e de mim. Pelas santas chagas de Jesus, curai-me do medo. Pelas santas chagas de Jesus, curai-me do medo. Pelas santas chagas de Jesus, curai-nos do medo. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti.